Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, no vídeo 169. Então, no 169, a sequência, nós vamos diretamente para a questão de número 577 no Livro dos Espíritos. E observemos bem aqui a pergunta que Allan Kardec faz aos bons espíritos. E não só é importante a pergunta, como também a resposta. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista. Isso é muito relativo e é muito complexo, Ainda mais quando se trata de realmente uma missão, quando se trata realmente de uma coletividade, aí dificilmente, obviamente, que esse indivíduo, que ele possa vir de alguma forma a falir. Por isso que os bons espíritos, eles responderam assim, olha só. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. É aquilo que eu tenho comentado nos vídeos anteriores. Nem tudo que o homem faz resulta de missão, E sim dever, compromisso, responsabilidade. Aí você pode me perguntar assim, mas esses imbuídos na verdadeira missão, eles não são dotados de dever, de responsabilidade, de compromisso? São. Eles também são. Eles só não são imbuídos de missão. Porque missão é uma coisa e não missão são outras coisas completamente diferentes. Vamos continuar a resposta dos bons espíritos para você analisar como eu já entendo essa resposta. A humildade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil, Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor
não veio à Terra com a missão de publicar, né, tal obra, ou com o dever, ou com o compromisso. Porque missão de publicar tal obra, isso não existe. Por mais que é um processo relativo, é um processo complexo, por mais que nós respeitamos quando se generalizam a tal da missão, mas nós entendemos que missão é uma coisa, responsabilidade é outra coisa. Então, publicar um livro não é uma missão. Publicar 10, 20, 30 livros não é uma missão. Caso contrário, o mundo estaria repleto de missionários em todos os sentidos, né? Então, vamos continuar. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Tanto aquele espírito que pretende escrever o livro através da intuição, através da inspiração, quanto aquele espírito que encontra-se parcialmente desligado do corpo através do sono, eles combinam para que aquele no corpo físico, aquele escritor, receba aquela obra. Mas isso não quer dizer que seja lá uma missão. Agora, como aqui está escrito, o mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Certo. Nós entendemos que em muitos trabalhos artísticos e principalmente em muitas descobertas, principalmente em descobertas, existe lá aqueles, por que não? Missionários. Aqueles missionários que, de alguma forma, programado pela espiritualidade maior, eles, na programação reencarnatória, eles recebem aquela incumbência de, no corpo físico, eles trabalhando em determinadas áreas, que eles possam vir a descobrir determinados itens que possa vir a beneficiar a humanidade toda. Então nós vemos isso principalmente na área científica, quando lá um cientista ele descobre uma determinada
fórmula e que esta fórmula ela tem o poder da imunização da humanidade toda que na Terra se encontra. Pode ser, não estamos com isso querendo, não estamos com isso afirmando. Pode ser que esse indivíduo, esse ser, ele foi incumbido pela providência divina. Foi-lhe confiado essa missão de estudar aqui na Terra ao ponto de desenvolver, de descobrir aquela fórmula de imunização para ajudar a humanidade. Como, por exemplo, Carlos Chagas mesmo, né? Quantos bilhões de pessoas não foram e não são beneficiados com a vacina que ele descobriu. E assim outros cientistas que receberam essa incumbência desse tipo de missão para aqui na Terra desenvolver, né? Para aqui na Terra eles descobrirem. Agora, o processo é tão relativo e é tão complexo que nós não ousamos a afirmar com relação a esses seres. Nós não ousamos a dizer. Por quê? Porque missão é algo muito sério. Responsabilidade, por exemplo, olha, você vai reencarnar e a sua responsabilidade, o teu dever nessa existência vai ser descobrir algo que venha a imunizar a humanidade. Mas não podemos dizer que isso seja lá uma missão, não deixa de ser uma missão. Mas como eu já disse em outros vídeos, missão com M minúsculo. Porque com M maiúsculo são poucos que podem receber esse título simbólico aqui na Terra. São poucos. Não desvalorizando filosofia, não desvalorizando ciência nenhuma, né? Não desvalorizando ninguém. Mas nós temos que ser muito prudente. Nós temos que agir com muito bom senso. Você entendeu? Porque Allan Kardec mesmo, por que eu estou dizendo isso? Allan Kardec mesmo, em determinado momento, ele automaticamente leva ao conhecimento dos bons espíritos a seguinte questão: mas e se eu falhar perante a minha missão? Mais ou menos eu disse isso. Aí vamos dizer que os bons espíritos disseram a ele assim: olha só, não se preocupe não, porque se você falhar,
você será substituído. Agora, o que os bons espíritos quiseram com isso dizer? Que todos nós, queridos irmãos, nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Você entendeu? Ninguém pode dizer eu sou insubstituível. Agora, nós precisamos separar o joio do trigo nesta questão de quando os bons espíritos disseram a Kardec: não se preocupe não, porque nós te substituiremos. Mais ou menos assim. Por que nós temos que separar o joio do trigo nessa questão? Porque desconhecemos no mundo. Isso é com todo respeito. Desconhecemos no mundo, em todas as áreas científicas, filosóficas, religiosas, desconhecemos outro ser que poderia substituir Allan Kardec. Nem Camilo Flammarion, nem Leon Denis. Eu assumo que estou dizendo, espírito nenhum que esteve reencarnado aqui na Terra tinha condições de substituir Allan Kardec, principalmente naquela época. Até mesmo Francisco Cândido Xavier não tinha condições de substituir Allan Kardec. Ah, mas aí você está falando de Francisco Cândido Xavier, que nasceu em 1910. Leon Denis, aliás, Allan Kardec nasceu em 1804, só depois de 54 anos é que ele, praticamente em 1958, né? Praticamente é que ele foi, não, é uma outra conta. Só depois de 54 anos é que ele foi abraçar a doutrina, né? Que ele foi codificar a doutrina. Não, mas é uma questão de comparação. É uma questão de evolução. Nem Francisco Cândido Xavier, nem Dr. Bezerra de Menezes, nem Eurípides Barçanufo, nem Divaldo Pereira Franco, que nós conhecemos mediante toda a pleia de espíritos dirigidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém tinha as capacidades que Hipólito e Leon Denisard Rivail possuía naquela época. Nem Francisco de Assis. Olha só para você ver. Né? Nem Francisco de Assis, nem Francisco de Assis. Porque eu não sei se você sabe, Francisco de Assis foi João Evangelista. Hipólito Leon Denisard Rivail foi João Batista. Olha só para você ver. Que também foi Elias, o profeta Elias. Então, olha só para você ver. E dito por nosso Senhor Jesus Cristo que ele não tinha conhecimento, né?
E que o conhecimento que ele tinha é que a única coisa que ele sabia é que nascido de mulher aqui na terra, João Batista era o mais evoluído. Então nem Pitágoras, Sócrates, ninguém tinha o gabarito, vamos assim dizer, de Allan Kardec. Mas é óbvio que os bons espíritos teriam que usar esse termo. Se você falir, é lógico que será substituído. Eles estavam certos. Eles tinham que dizer isso mesmo. Para que nós pudéssemos analisar de que todos nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Nunca devemos bater no peito e dizer: eu sou insubstituível. Porque a grandeza da missão, isso que é missão, isso que é missão de Chico Xavier, missão é a de Edivaldo Pereira Franco. E o mais, contando uns 3, 4, 5 dedos na mão, é responsabilidade, é dever, é compromisso. Porque missão é algo totalmente diferente. Você entendeu? Então, olha só para você ver a próxima pergunta. Apesar que nós vamos deixar a próxima pergunta para o próximo vídeo.